As organelas citoplasmáticas desempenham nas células importantes funções. Conforme a especialidade da célula, certas organelas estarão mais desenvolvidas do que outras, como também mais desenvolvidas do que em outras células. Das associações abaixo, uma é incorreta. Assinale. Então, vamos analisar cada alternativa separadamente. O retículo endoplasmático liso, ou também chamado de agranular, atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Essa organela é abundante em células do fígado. O retículo endoplasmático é um sistema de canais membranosos. Temos aqui um esquema didático de uma célula, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Então, é uma célula eucariótica. Aqui temos o desenho didático de um retículo endoplasmático agranular, ou seja, não tem ribossomos aderidos à sua membrana. Esse retículo endoplasmático participa nos processos de transporte celular, principalmente interno da célula, mas também participa do processo de transporte para fora da célula. Mas suas principais funções são desintoxicação, como é o caso do álcool ingerido nas bebidas alcoólicas, síntese de lipídios e a glicogenólise, que é o depósito de glicogênio. Então, ele armazena glicogênio. A maioria das células apresenta esse organoide ou organela em pequena quantidade, mas é abundante nas células hepáticas, ou seja, do fígado, ou também das gônadas, na produção dos esteroides, e nas células musculares, que armazenam cálcio para a contração muscular. No retículo endoplasmático liso, existem enzimas que alteram a estrutura de certas substâncias tóxicas, como o álcool, corantes, agrotóxicos. Ele inativa, facilitando sua eliminação. Ele contém enzimas capazes de inativar esses tipos de substância, facilitando a sua eliminação. Então, essa alternativa está correta. Não é a que queremos. O complexo de Golgi, ou aparelho golgiense, ou aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação de secreções. O complexo golgiense, aqui representado didaticamente por essa estrutura, são bolsas ou cisternas membranosas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. O complexo golgiense recebe proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular e modifica essas proteínas, adicionando-se, por exemplo, um glicídio à molécula. As proteínas, então, são modificadas, separadas e empacotadas em bolsas membranosas para serem levadas para fora da célula. O complexo golgiense, então, é especializado na secreção celular, ou seja, exportação de substâncias úteis. Ele produz carboidratos e enzimas digestivas, como também alguns tipos de hormônios. Então, nossa alternativa B está correta, não é a que queremos. Os lisossomos exercem função autofágica, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. Os lisossomos são bolsas, membranosas, produzidas pelo complexo golgiense, contendo as enzimas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas enzimas são aquelas enzimas digestivas para diversos tipos de substâncias, como as enzimas nucleases, enzimas proteases, fosfatases e outras. É uma organela especializada na digestão intracelular, na quebra de moléculas dentro da célula. E essa quebra de molécula pode ser por 3 situações. Uma delas chamada autofágica. É quando alguma estrutura ou organela da própria célula está defeituosa ou desgastada, ou quando o indivíduo está em privação alimentar, onde a célula destrói certas organelas para nutrir outras organelas ou mesmo outras células. O organismo se autodestrói, digamos assim, para tentar continuar vivo. Temos um exemplo aqui. O retículo endoplasmático, então, incorpora essa organela ou essa estrutura, formando, então, o autofagossomo. Em seguida, o lisossomo se une. Então, aqui nós temos o autofagossomo, a união do lisossomo com o autofagossomo, liberação das enzimas digestivas, e essa organela, então, é digerida.
Esses nutrientes, né, essas moléculas, vão ser reutilizadas. Também pode ser pelo processo de fagocitose ou pinocitose, que é a incorporação de partículas. Temos aqui um exemplo da fagocitose. Uma partícula, uma molécula ou mesmo um organismo é incorporado, formando uma vesícula, no caso da fagocitose, o fagossomo, da pinocitose, o pinossomo. Se une ao lisossomo e é digerido. E, em seguida, eliminado da célula ou aproveitado essas partículas. O processo de autofagia também é encontrado, por exemplo, na regressão da cauda do girino, onde o sapo vai perder a sua cauda no seu desenvolvimento larval, que é o girino. Então, a alternativa C está correta, não é a que queremos. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em células do pâncreas e em células caliciformes intestinais. Por ter aderido às suas membranas ribossomos, que são outras organelas, porém não membranosas, esse retículo atua na produção de certas proteínas celulares. Também participa no transporte dessas proteínas, modificando algumas delas durante o percurso. Algumas dessas enzimas, como já falamos, são enzimas lisossômicas, enzimas digestivas, e outras são proteínas de membranas. A maioria das proteínas produzidas por esse retículo são secretadas para fora da célula, são levadas para outros locais do organismo. Então, um órgão que é especializado em secreção, em produção de algo para fora da célula, vai ter essas duas organelas bem desenvolvidas, o complexo golgiense e o retículo endoplasmático, como é o caso das células do pâncreas, que vão produzir o suco digestório pancreático, com enzimas digestivas que vão atuar no duodeno. E as células caliciformes são células produtoras de muco. Células caliciformes do intestino vão produzir muco, e esse muco é uma glicoproteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso. Temos aqui o esquema didático de um retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque ele tem os ribossomos aderidos às suas membranas. Alternativa correta, não é a que queremos. Os peroxomos atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares, processo fundamental para a construção da membrana plasmática. Os peroxomos são organelas membranosas, presentes tanto em animais quanto em vegetais. Porém, eles não atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares. Quem faz esse papel nos vegetais são os glicossomos. Esses glicossomos são importantes principalmente nas sementes, onde convertem os lipídios em açúcares para o desenvolvimento do embrião. Os peroxomos, eles vão atuar na degradação da água oxigenada, os peróxidos de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é um subproduto da oxidação de substâncias orgânicas, feitas pelos próprios peroxomas, na oxidação dos ácidos graxos, que são utilizados para a síntese do colesterol, como também matéria-prima para a respiração celular. Porém, eles também contêm enzimas catalases para a degradação dessa água oxigenada, por exemplo, transformando a água oxigenada, como visto aqui na reação, em água e gás oxigênio, porque o peróxido de hidrogênio é tóxico para as células. Então, a alternativa que está errada e que a questão quer é a letra E. Alternativa correta, letra E, questão encerrada.